Olá galera, como vocês estão? Aqui estou eu, Marvete Man, trazendo mais um vídeo para vocês. E antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês pelo feedback do vídeo anterior, o vídeo do Senhor Azul, que teve 900 visualizações. Meu Deus, isso é o triplo do que eu estava esperando. Então, obrigado mesmo. Podem deixar que vai ter mais vídeos do Incrível Hulk, MCU, essas coisas. E por falar nisso, hoje eu não vou explicar, mas vou meio que debater aqui com vocês e tentar descobrir por que a Feiticeira Escarlate, a Wanda Maximoff, está sendo uma personagem tão popular. Porque depois de todo esse tempo que conhecemos ela no MCU, ela está se tornando a personagem mais popular até o momento, sem dúvida. Tanto que se você for em sites de filmes ou qualquer coisa que tenha a ver com cinema e Marvel, você vai ver que 90% é Wanda. E eu tô aqui para debater com vocês essa questão da popularidade da Wanda Maximoff, do porquê ela está sendo tão popular e tão amada ainda mais, né, nos dias de hoje. Mas já sabe, né, se inscreve no canal, deixa seu like, aquele clichê chato que vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o filme que nos trouxe a Wanda como a vilã do filme, e todos aqueles que esperavam esse momento da personagem não poderiam estar mais felizes. Tanto que eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que as pessoas torceram pra Wanda e não pro Strange. Mas enfim, isso não é uma guerra civil, então é o seguinte. Nós sabemos que antes desse filme, a Wanda teve uma minissérie na Disney Plus, WandaVision, que chegou até a ganhar muitos prêmios. Isso com a avalanche de wallpapers e GIFs e fã-clubes só dedicados à Wanda. E a Wanda é uma personagem que está no MCU há muito tempo, desde 2014, quando ela apareceu na cena pós-crédito de Capitão América Soldado Invernal. Mas a questão de fato é, por que a Wanda é tão querida, tão popular e está sendo tão usada nos dias de hoje? Claro que tudo envolve uma questão de gosto, lógico, normal, mas vamos tentar analisar mais a fundo tudo isso, revendo toda a trajetória da Wanda até aqui. Talvez tenha um spoiler de Doutor Estranho 2, tá? Se não tiver, eu te aviso. Seguinte, galera, quando a Wanda Maximoff fez sua primeira aparição no MCU, os fãs da personagem ficaram muito animados para ver a Feiticeira Escarlate no MCU. A personagem nos quadrinhos tem sido uma das mais envolventes, além das mais poderosas personagens. Eu não sei porquê, eu não manjo de quadrinhos, mas é o que dizem. Então, foi emocionante para os fãs de quadrinhos pensarem nas possibilidades que ela poderia alcançar nas telas. Elizabeth Olsen apareceu pela primeira vez como uma personagem em Capitão América Soldado Invernal, antes de desempenhar papéis integrais em Vingadores Era de Ultron, Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato. No entanto, sempre houve a sensação de que a personagem poderia ter recebido um pouco mais. O desenvolvimento dela lá estava bom, já estava legal, minha opinião. Só que os fãs sempre ficavam com esse gostinho de quero mais, sabe? Só que, como eu falei, mesmo assim, o desenvolvimento dela estava legal até aí e ela continuou sim sendo a favorita dos espectadores. E essa é a razão pela qual a conversa sobre seu papel foi tão alta, porque os fãs queriam mais. Então, o fato de ela não poder fazer mais se deve ao fato de que a Wanda que vimos na tela nunca sentiu como se ela tivesse recebido o poder que sua contraparte dos quadrinhos possuía. Tanto que leitores de quadrinhos afirmam que a Wanda nos quadrinhos poderia derrotar o Thanos. Não que a dos filmes até aí não pudesse, não podemos nos esquecer de Ultimato. Mas houve uma mudança notável com a chegada da série WandaVision e provou que os fãs estavam certos em ver o potencial da Wanda. WandaVision mudou o jogo para ela no MCU. A aquisição da Fox pela Marvel Studios permitiu que eles finalmente mergulhassem nas verdadeiras origens de suas habilidades e trouxessem a Feiticeira Escarlate totalmente poderosa junto com esse codinome pra Terra. Pra mim, antes mesmo de chamarem ela sempre foi considerada a Feiticeira Escarlate pra mim. Então, essa parte aí do nome não tem problema. E assim,
Algumas reescritas do roteiro foram feitas para corrigir sua história de fundo da Era de Ultron, com a revelação de que ela não recebeu seus poderes da Joia da Mente, mas que suas habilidades realmente a protegeram de seu poder e foram despertados como resultado. Gostei disso? Sei lá, se os caras mudaram, não tenho o que fazer. De novo, pra mim tava tudo ok até lá. Mas já que eles mudaram, ok, não tem mais o que fazer, então é isso aí. Ver ela evoluir para Feiticeira Escarlate na tela foi um momento gratificante para os fãs da personagem que sempre souberam do que ela era capaz. Tínhamos visto vislumbres disso antes, como o próprio momento de Ultimato que eu citei, mas isso era algo completamente diferente ao que os fãs dela esperavam. Este era o desejo dos fãs da Feiticeira Escarlate, e naquele momento ficou claro que nenhuma ameaça que o MCU já produziu teria chance contra essa versão atual da Wanda. No entanto, o WandaVision fez muito mais do que Wanda, do que dar a ela poderes ilimitados. Ele finalmente colocou um holofote sobre ela que os filmes em que ela apareceu muitas vezes tinham medo de fazer. Dizem que Capitão América Guerra Civil é um exemplo disso, pois a personagem se viu no centro de uma história que acabou se tornando tudo menos ela. Foi muito mais de um caso de proteger a Wanda, enfim. Mas eu acho que se o filme era do Capitão América, não teria sentido focar na Wanda. Pra mim, todo o arco dela em Guerra Civil tava de bom tamanho. Mas WandaVision, por outro lado, colocou o foco apenas em Wanda, enquanto ela lidava com as consequências da morte do Visão. Antes dos lançamentos, nós não sabíamos o que estava acontecendo na época, dada a natureza misteriosa do show, mas quando ela descobriu partes da história, nós vimos essas consequências da morte do Visão através de seus olhos, tornando muito mais uma experiência pessoal, o que fez muitos se simpatizarem e se identificarem com ela. WandaVision, no fundo, foi um programa que se concentrou nas complexidades do luto e como ele pôde afetar as pessoas. Para Wanda, isso foi acidentalmente liberar seus poderes ilimitados em uma pequena cidade desavisada e criar a vida perfeita para ela em Visão, se esconderem da dor enquanto aprisionavam aquela cidade em sua paisagem de sonho. Com a ajuda ainda maior dessa série, a Wanda se tornou um dos personagens mais reais que o universo cinematográfico da Marvel já nos deu. Óbvio que para mim, o exemplo de perdas e problemas pessoais que sempre vamos nos espelhar será o Homem-Aranha, mas nesse contexto sobre a Feiticeira Escarlate em si, isso se encaixa bem. E o fato de estarmos dizendo isso sobre ela com poderes místicos é uma prova da narrativa da série e do retrato impressionante que a atriz Elizabeth Olsen entregou. Então, a personagem já estava boa. Com a série, melhorou ainda mais para os fãs da Wanda nos quadrinhos. E com o Doutor Estranho 2, então, nossa, aí que os fãs da Wanda foram à loucura e simplesmente adotaram a personagem ainda mais do que antes, ficando mais querida do que já era. Então é por isso que às vezes você vê pessoas que assistem cenas da Wanda em Doutor Estranho 2, que poderiam ser cenas de reações silenciosas, as pessoas chegam a comemorar, de tão querida que a personagem foi. Por isso que o que mais se vê em todos os lugares é Wanda. Nossa, Wanda, já enjoei de ver essa mulher. Porém, a Wanda pode ser mais querida, mas não podemos chegar ao ponto de dizer que o filme deveria ser dela e não do Strange. Aí pra mim já é apelação. O filme equilibrou bem o desempenho dos dois. Falar que o filme deveria ser da Wanda e não do Doutor Estranho é difícil, né? Você então vai dizer, então ela é a mais popular e querida de todos os tempos? Eu digo que não. Galera, é o seguinte, isso é uma questão de opinião, tá? Mas com tudo isso, ao meu ver, a Wanda não é a personagem mais popular, mas sim é a personagem mais hypada do momento. Isso porque quando nós falamos em um personagem ser popular, nós falamos de personagens que estão na boca do povo, né? Estão quando você, Isso porque quando nós falamos em um personagem ser popular, nós falamos de personagens que estão na boca do povo, né? Então quando você vai falar de heróis da Marvel, você pensa em qual? Homem-Aranha, Homem de Ferro, certo? Então esses sim são os personagens mais populares da Marvel. O Miranha, principalmente. Ela vai ser popular até o momento que novos filmes com novos personagens começarem a aparecer. Cavaleiro da Lua é um exemplo. Até mesmo o Thor, que além de ser um dos mais populares sem dúvida, não sei porquê, vai ter filme novo aí. Então, na minha opinião, a Wanda não é a mais popular, e sim a mais hypada. Não me leve a mal, eu gosto da Wanda, não ao ponto de ser obcecado por ela, mas eu gosto da Wanda sim, ela é uma personagem incrível e ver ela crescendo e se desenvolvendo, assim como os outros, é muito legal. Marvel Studios fazendo um ótimo trabalho, inclusive.
Mas, de qualquer jeito, ela sempre será pra mim a Wandinha, a que sempre lutou ao lado dos Vingadores e que, mesmo perdendo a quem ama, continuava lutando contra todos e, no fundo, contra si mesma. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Essa foi a discussão, né? Não foi uma discussão, foi um mini debate que eu trouxe aqui pra vocês. E se você gostou, se eu falei alguma besteira, se eu falei algo errado, comente aqui embaixo, tá? Comente aqui embaixo o que você achou, a sua opinião, fala aí. E não me leve a mal, tá? Tipo, eu continuo gostando da Wanda, viu? Eu sempre vou gostar da Wanda e tal. E isso aqui não é uma conversa séria, é simplesmente um papo furado de fã pra fã, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, todo aquele clichê chato que você já sabe. Muito obrigado e até semana que vem.